Meus amigos, que apresentação bonita, minha perna até tremeu agora. Mas, na verdade, eu queria dizer que é uma alegria tão imensa vir a Atlanta pela primeira vez, participar pela primeira vez do 6º Congresso Espírita de Atlanta e rever aqui amigos tão queridos, né, de outros estados desse país maravilhoso, amigos que eu fiz e que são joias para o meu coração, né? E, por incrível que pareça, amigos que já tinha no Brasil, como é o caso da Juliana Barroso, que está aqui, grande amiga minha, da minha esposa, e que agora está morando em Atlanta, e que a minha esposa fez favor de encher a casa dela de encomenda para eu levar. Porque eu vim com a malinha de mão. Bom, mas eu queria dizer que é com muito prazer que eu venho aqui hoje, mas eu venho numa postura de um aluno que pretende compartilhar o que vem estudando a respeito do tema. Não é um tema fácil. Falar sobre o Apocalipse, à luz da doutrina espírita, sobre esse livro, o último livro do Novo Testamento, é uma tarefa árdua, bem difícil, porque o livro apresenta dificuldades enormes. Por culpa do autor? Não. Por culpa do tempo entre o momento que o livro foi escrito e o momento que nós vivemos hoje. Porque vivemos numa outra cultura, falamos uma outra língua, vivemos um momento da história da humanidade completamente diferente do momento em que esse livro foi escrito. É natural, então, que o livro apresente desafios à nossa compreensão. Um abismo cultural de 2000 anos que nós precisamos romper, precisamos ultrapassar, criar pontes que nos possibilitem ter acesso ao conteúdo dessa informação, ao conteúdo desse livro, sobretudo o conteúdo espiritual do livro. E nisso, assumimos aqui declaradamente a posição de alunos. Estamos estudando o tema e queremos compartilhar, trazer para a reflexão de cada um. Cada um vai absorver, vai pensar, vai meditar, vai tirar suas próprias conclusões. Necessariamente não vai concordar com algumas coisas que eu vou trazer, porque o objetivo aqui é abrir o debate, é aprimorar e ampliar o nosso conhecimento do livro. Mas é preciso também fazer uma advertência. O livro Apocalipse, ou o Apocalipse de João Evangelista, ele se transformou num objeto de mercado, num produto mercadológico. Em torno do Apocalipse, vários livros, filmes, peças, produtos mesmo de mercado foram vendidos para as pessoas e tem muita gente ganhando milhões de dólares com o Apocalipse. Não é o nosso caso, né? A nossa proposta é totalmente diferente disso, porque essa utilização mercadológica do livro Apocalipse, ela se baseia num tripé, que é a exploração da ignorância, do misticismo e do medo. Todas essas obras que abordam o Apocalipse, de um modo ou de outro, utilizam um desses pés. O medo, e o medo é uma coisa muito forte, as pessoas têm muito medo, principalmente quando estão vivendo um momento de turbulência e de transição como nós vivemos hoje, transição do mundo, instituições econômicas, sociais, políticas, o mundo está em profunda transformação. E nessa transformação, muitos acontecimentos dolorosos, como por exemplo agora o trágico acontecimento na Síria, em que centenas de pessoas, milhares feridas, centenas mortas, por causa do ódio, do separativismo. E nesse quadro as pessoas começam a alimentar um
um medo às vezes irracional. E esse medo somado à culpa, porque psicologicamente, espiritualmente, nós trazemos uma culpa, lembrança inconsciente dos nossos erros do pretérito. Quando você soma medo e culpa, é uma dupla explosiva. E isso gera a crendice, o misticismo. Torna as pessoas frágeis, vítimas de qualquer ideia, de qualquer proposta que nem sempre faz justiça à misericórdia de Deus. E esse é o ponto que a gente gostaria de salientar. E é o ponto central do Apocalipse. Se nós pudéssemos resumir, se nos dissessem assim, olha, você não tem tempo para fazer um seminário, não. Na verdade, a sua fala em Atlanta é de 1 minuto. Você só tem 1 minuto para falar do Apocalipse. Se eu tivesse apenas 1 minuto para falar do Apocalipse, eu diria o seguinte: a mensagem central do Apocalipse é: quem governa o mundo é Deus. Quem governa o mundo é Deus. Se você esquecer tudo, lembra disso. Segundo, Ele governa o mundo com amor, misericórdia e justiça. Então pronto, podemos ir embora. Acabou. Essa é a mensagem central. É a mensagem central do livro Apocalipse. Mas é também a mensagem central do Espiritismo. Por isso Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a Chiquinha me emprestou aqui o dela, o Osmar, é do Osmar, está aqui com um carimbinho dele, me emprestou aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um capítulo aqui que se chama O Cristo Consolador, identificando o Espiritismo como o Consolador prometido. O Espiritismo não vem disseminar mensagens de tragédia, não vem disseminar o medo, o pavor, o horror. O Espiritismo vem consolar, esclarecer. E o livro do Apocalipse também. A mensagem central é que Deus age com misericórdia. Porque se Deus fosse severo, nenhum de nós estaria de pé. A soma dos nossos equívocos, a soma dos nossos erros espirituais é muito grande. Não fosse a misericórdia divina, estaríamos todos cabisbaixos. E é por conta da misericórdia que nós estamos de cabeça erguida, a começar pelo esquecimento do passado. Deus permite o esquecimento do passado para que a gente caminhe de cabeça erguida. Imagina você encontrar uma pessoa aqui agora e você lembrasse tudo que você fez de desagradável com ela. Você curvaria, ficaria envergonhado, andaria só de cabeça baixa e perderia a espontaneidade. E Deus não quer isso. Quer que a gente caminhe bem, de forma espontânea, alegre, mesmo devendo. Mesmo com... Estou brincando, viu? Mesmo com os desafios, mesmo com os desacertos, aquilo que precisa ser reharmonizado, aquilo que precisa ser corrigido, mas com espontaneidade, de cabeça erguida. Então, primeira amostra da misericórdia de Deus, o esquecimento do passado. Mas tem mais, tem intercessão espiritual. Lembramos lá de nosso lar, a mãe intercedeu para que ele ficasse. Não é? Às vezes as pessoas imaginam que a gente sai, faz palestra, isso é mérito. Não, é intercessão. É débito. Aí os amigos espirituais intercedem, permite que a gente venha aqui. Intercessão. Porque por mérito próprio nós não temos. É como pegar um empréstimo num banco. Você toma uma certa quantia na esperança de que com o tempo você vai restituir. Vai trabalhar, vai produzir, vai gerar bens para poder restituir. No caso aqui são bens espirituais. Nós recebemos dádivas, trabalhamos,
agimos para multiplicar, restituir e poder construir o nosso patrimônio espiritual. Esse é um outro ponto que tem que ser considerado também. São mensagens que a doutrina espírita traz e que estão no Apocalipse. Nós vamos ver isso aqui. Vamos ver que isso está lá. Não é? Então, feitas essas considerações, é para que todos relaxem, fiquem tranquilos, tirem qualquer ideia de pavor, de tragédia, de holocausto, lembrando que se isso ocorre às vezes, e às vezes ocorre, é também por conta da justiça e da misericórdia divina. Poderia ser muito pior. Às vezes o Criador permite que isso aconteça, porque os corações ainda estão muito endurecidos, muito rebeldes, e somente essas tormentas são capazes de acordar a alma. Então, tudo isso está na pauta também da misericórdia e da justiça divina. Então, essas são as mensagens centrais, a nosso ver, do Espiritismo e do livro Apocalipse. Deus está no comando. Está no comando. Graças a Deus. Porque há questões na evolução do planeta que ultrapassam a cognição humana. Há questões envolvendo a evolução do orbe que estão para muito além da nossa capacidade humana, por mais inteligente seja esse ser humano. Por mais inteligente. Primeiro, eu vou trazer um aspecto para que a gente imagine isso. A dificuldade que deve ser governar o planeta. Comece pelo número de línguas que são faladas na Terra. Então já é um problema enorme. Às vezes nós temos problema para aprender um idioma novo. Imagine você ter que aprender todos os idiomas da Terra. Todas as culturas. Forma de vestir, forma de comer, forma de morar, de se comportar. Muita diversidade. São espíritos muito diferentes os que evoluem na Terra. Há desníveis espirituais e há desníveis que são culturais. Você pode ter espírito no mesmo nível, mas em culturas diferentes. Não é? Ser um espírito superior na China é diferente de ser um espírito superior em Atlanta. É diferente. Os desafios são outros. Essa diversidade é simplesmente um desafio a um ser humano. Não há um ser humano encarnado que dê conta disso. Que seja capaz de lidar bem com toda essa diversidade. E é por isso que nós temos um espírito da grandeza de Jesus governando o planeta. Porque ele sim dá conta de toda essa diversidade. Ele dá conta desses vastos problemas que envolvem a evolução do nosso planeta. Isso significa que mantenhamos a confiança. Há uma inteligência no comando. Há alguém preparado, colocado no cargo pelo Criador. Porque imagine, o Criador já tem outros problemas maiores ainda. Se nós estamos pensando nos problemas da Terra, imagine os problemas do universo. Só na nossa Via Láctea estimam 100 bilhões de sóis. E a gente acha os Estados Unidos grande. Imagina o sistema solar. Em torno de 100 bilhões de sóis. Mas isso é em uma galáxia. Eles calculam mais ou menos em torno de 200 bilhões de galáxias. Nós estamos falando de trilhões de planetas. E eu não estou entrando nem no mundo espiritual, estou falando de planeta físico. Esse é o conjunto de tarefas de Deus. Não é nosso.
Então o Criador tem assessores. São esses espíritos que estão num nível ainda incompreensível para nós seres humanos. Nós conhecemos um deles, Jesus. Está lá na questão 625. Ele é responsável pela terra. As coisas estão em ordem. Está tudo dentro de um comando, de uma diretiva. Mas as coisas não nascem prontas. Então, essa é uma outra mensagem do Apocalipse. Reparem que nessa primeira parte, antes do almoço, eu vou trabalhar apenas as ideias centrais do Apocalipse. Depois nós vamos entrando mais profundamente. Eu trouxe até uns slides, mas para a segunda parte. Agora nós estamos trabalhando aquilo que não pode ser esquecido. Então vamos lá. Quem governa o mundo? Deus. Mas não é só o mundo, não, é o universo inteiro. É a criação infinita. E é algo que já nos atordoa no início de um livro dos Espíritos. Porque parece lógico, você abre o livro dos Espíritos, imagine que você é uma pessoa que está abrindo pela primeira vez, eu vou ver que obra que é essa aqui. Livro dos Espíritos, vamos ver o que é isso aqui. Você abre no livro primeiro, causas primeiras, capítulo primeiro, tudo primeiro. E você também é o primeiro que está, pela primeira vez, está abrindo. Vamos lá no 1, que é Deus. Deixou aberto, não? Deus é a inteligência suprema. Eu adoro isso aqui. Porque não falou assim, Deus é uma força, é uma energia. Não. Deus é uma pessoa. Isso é forte. Ele é alguém que pensa. Mas ele não simplesmente pensa, não. Ele é o maior pensante do universo. Ele é a inteligência máxima. Você se acha inteligente? Você não viu Deus. Eu não vi Deus. A pessoa fala, eu sou muito inteligente, eu já li a enciclopédia britânica toda. E eu todos os dias eu passo 3 horas em frente ao Google só pesquisando as coisas. Ah, que maravilha. No máximo você sabe coisas da Terra. E dos outros? E do universo infinito? Bom, Deus é a inteligência suprema. Então, olha, tem alguém pensando. Alguém pensa esse universo. E é a inteligência suprema. E mais, ele é a causa primária. Primária. Porque tem causas secundárias. Né? Por exemplo, nós. Eu posso ser causa de muitas coisas, boas e ruins. O Criador permite que a gente também seja causa, mas do universo ele é a causa primária. Bom, isso é ótimo também. Isso é ótimo, porque se acabar o universo não acontece nada com Deus. Deus é muito mais do que a criação. Ele que criou, ele não depende da criação para existir. Então nós estamos falando que Deus é transcendente. Você pode somar todas as galáxias, tudo, isso não é Deus, isso é panteísmo. Você achar que Deus é a soma dos planetas, a soma das energias, é uma força, isso tudo é efeito. Tudo é efeito. Na doutrina espírita nós aprendemos, Deus não é energia elétrica, você põe a mão lá na tomada, toma choque, não. Deus é um ser. Se o universo acabar, ele fica. Porque ele não é o universo. O universo foi criado por ele. Ele é mais. Aí você fala, meu Deus, eu não dou conta de compreender isso. Não dá mesmo. E o Kardec foi chamado a atenção. Ele foi chamado a atenção. E ele começa a fazer pergunta que
tem uma hora que os espíritos falam com ele: basta. Basta. Você não vai chegar nessa compreensão. Há um limite para a compreensão humana. O que nós já ensinamos para você já é suficiente para os próximos 5 milhões de anos. Fica tranquilo. Você tem caminho a percorrer. Não preocupa. Está aqui, né? Então, no Apocalipse há também essa mensagem. Há também essa mensagem. A mensagem do Apocalipse é que Deus está no comando, mas os problemas não chegam, não afetam a esfera dele. Olha que interessante. O que o Apocalipse vai dizer é o seguinte: olha para o mundo, parece que está tudo errado, né? Parece que está tudo errado. Quer dizer, o Apocalipse não é ingênuo. Ele olha e fala assim: nós temos um problemão no mundo. Qual que é o problemão do mundo? Chama-se o mal. O problema do mundo é o mal, para o Apocalipse. Para a gente também, né? Já imaginou se tudo no mundo fosse perfeito? Seria um mundo bom, não? Seria um mundo perfeito. Seria um mundo perfeito. Não é? Mas o mundo tem um problema, o problema é o mal. E não é só o mal moral, tem um mal tudo. Mal físico, mal-estar. O próprio mal da condição humana, que é um corpo perecível, que envelhece, que fica fraco, que adoece. Da natureza, que também adoece, envelhece. Porque os mundos também envelhecem, as estrelas envelhecem. Então, o problema do mal. O Apocalipse pergunta: está aqui o mal, pessoas matando pessoas, prejudicando, fazendo maldade, mas também morrendo, adoecendo, tendo problemas. Será que isso afeta? Será que isso contaminou o universo? Será que esse problema que nós vivemos aqui afetou a esfera de Deus? E o Apocalipse vai dizer: não. Na esfera de Deus, tudo é perfeito, como Ele. O que ele está tentando dizer? Que mensagem que ele está tentando passar? O problema é localizado. Nós não temos um problema cósmico. Não temos um problema cósmico. Então, se você tivesse a oportunidade de, no intervalo agora do almoço, conversar diretamente com Deus, se você tivesse 1 minuto para fazer uma entrevista com Ele. Se fosse eu faria uma pergunta: pai, como é que está aí o universo? Como é que está aí a casa? Como é que está o universo? Ele fala assim: está tudo bem, meu filho. Olha, eu tenho bilhões de mundos felizes, habitados só por seres angélicos. Está uma beleza. Tenho bilhões de mundos que são mundos felizes. Não são todos anjos ainda, mas não tem maldade, está tudo funcionando. Tenho bilhões de mundos de regeneração. Incontáveis. Lá ainda tem uns probleminhas, mas todo mundo está com boa vontade. Tudo. Agora, tenho alguns bilhões de mundos. Né? Que estão nessa fase de expiação e prova. E esses, eles dão um pouquinho mais de trabalho para a minha administração. Não? Então, para eles, eu designo alguns emissários, eu tenho que ficar acompanhando de perto. Você sabe, né, meu filho? Ser Deus não é fácil. Tem que ficar administrando ali. Mas é um problema localizado, né? E tem outros que são muito primitivos, são bebês, são criancinhas. É só trocar a fraldinha, dar um mamar e pôr para dormir. Tem um mundo primitivo, está no início ainda. Então ele faria, é essa a mensagem do Apocalipse. O problema do mal é um mal localizado. Mas eu acho que essa mensagem ela é muito importante.
Porque a primeira coisa que alguém tem a impressão, quando vai ler o Apocalipse, é que o mal tomou conta do universo e Deus está apavorado. É como se Deus falasse assim, perdi o controle. Não sei o que eu vou fazer. Perdi o controle. Não. Tem ninguém sem controle. Deus está calmo, tranquilo. Diante do infinito da criação dele, esses planetas em expiação e prova, esses que têm problema, não é nada. Se reunir todo. E ele é tão sábio que ele espalha. Então, em vez de ficar um sistema, 2 sistemas solares só com um planeta problemático, não. Ele coloca um problemático no meio de um tanto bom. Né? Você vê que nosso sistema, só a gente é problemático. Né? O sistema solar inteiro, só a gente que dá problema. Os outros nem corpo físico mais eles têm. Já está as coisas resolvidas. Então ele espalha para deixar bem claro que o problema é pequeno diante da grandeza infinita da criação. Essa é também uma mensagem do Apocalipse. Aí alguém vai perguntar assim, peraí, Haroldo, por que eu leio o Apocalipse e não entendo nada disso? Bom, aí é um problema de linguagem. A linguagem da doutrina espírita é uma linguagem direta, objetiva. A linguagem do Apocalipse é uma linguagem simbólica, cheia de metáfora, dá mais trabalho. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Isso é depois. Não é para agora. Então, Deus governa o mundo, governa com justiça, com misericórdia, com amor. Existe o mal? Existe. Temos o problema do mal? Temos. Mas ele é um probleminha. Na criação infinita, proporcionalmente, ele é um probleminha. É um problema pequeno. Para nós é um problemão. Para nós é um problemão. Para Deus é um probleminha. Isso é importante. É importante a gente entender isso. Essa mensagem central. Então vamos lá. Aí vem a pergunta. O Apocalipse tenta entender a natureza do mal? Não. O Apocalipse tenta entender o que Deus pensa sobre o mal? Não. Não há discussões filosóficas no Apocalipse. O que o Apocalipse tenta é identificar os frutos do mal. Quais são as marcas do mal? Para que você reconheça o mal. Isso não está certo. Isso é bem, isso é mal. Isso é luz, isso é treva. Então, na linguagem do Apocalipse, é isso que ele tenta fazer. Identificar. Apenas em um ponto ele deixa em aberto. Por que Deus permite o mal? Bom, a doutrina espírita vai direto nesse ponto. Vai direto nesse ponto. E aí nós vamos começar pela doutrina espírita, depois, para chegar no Apocalipse. O que nós aprendemos no Espiritismo? Seria muito mais simples Deus fazer um universo assim. Ele vai criar o universo e ele fala assim, eu não quero ninguém imperfeito, vou criar todo mundo perfeito. Ele poderia fazer isso? Pode, sabe por quê? Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode o que ele quiser. Ou alguém tem dúvida disso? Ele é o Criador. Deus pode o que ele quiser. Mas ele criou leis para reger o universo. Um momento agora. Vamos apertar o cinto, muita calma, que agora nós vamos precisar pensar um pouquinho. Quando Deus, que é todo-poderoso, que pode, em tese, fazer tudo o que Ele quiser, e tem poder para fazer tudo o que Ele quiser,
criou leis, o que Deus fez com ele mesmo? Limitou ele mesmo. Não? Não é? Limitou. Quando Deus criou as leis, o primeiro a obedecer é ele. A gente não pensa nisso, né? Porque Deus podia chegar e falar assim, ó, não vou seguir minhas leis mais não. Vou fazer de outro jeito agora. Não poderia? Poder ele pode. Por que ele não faz? Bom, porque ele criou leis perfeitas. Então ele não vai trocar o que é o melhor por algo pior. Quando você faz algo que é perfeito, isso não é humano, porque nenhum ser humano faz nada perfeito, né? Eu tenho até um amigo que brinca, né? Ele fala assim, ó, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Quem é você? Eu sou ninguém. Ninguém é perfeito. Falam essa brincadeirinha. Mas isso é uma brincadeira. Nenhum ser humano é capaz de fazer algo perfeito. Você faz algo hoje que você acha que é o máximo, e realmente pode ser o máximo. Daqui 10 anos, o máximo já não é o máximo mais. Já tem um outro máximo. Isso não acontece com Deus. Quando ele faz algo, é o máximo mesmo. E é o máximo para sempre. Então ele criou leis perfeitas, mas limitou. E nessas leis, ele tomou uma decisão. Kardec vai questionar isso. Depois eu peço, quem quiser dar uma relida, uma relembrada, né? Tem uma hora que o Kardec fala assim, ó, por que ele não fez assim? Aí o Espírito fala com ele, você está querendo que Deus preste conta para você? Você está querendo que Deus preste conta para você? Então se alguém me perguntar, mas por que Deus decidiu? Eu não sei. No dia que a gente tiver a oportunidade de chegar lá na condição de conversar com ele, nós vamos perguntar. Não sabemos. Ele tomou uma decisão. A decisão dele é, eu não vou criar meus filhos perfeitos. Eu vou criá-los simples e ignorantes. E vou aperfeiçoá-los no tempo. E agora? Deus criou um problemão para ele. Sabe por que é o problemão? Esse é o artigo 1º. Não vou criar ninguém perfeito. Vou criar todo mundo perfectível. Simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. É uma decisão. Segunda decisão dele. Livre arbítrio. Olha. Que ele poderia falar assim, eu vou criar meus filhos, mas ninguém vai me desobedecer. Não vai ter opção. É o que eu quero e pronto. Mas ele não quis assim. Ele quis o livre-arbítrio. Com esses 2 artigos da lei divina, da constituição do universo, né? Aqui nós temos 13 emendas, né? As leis divinas devem ter menos emenda ainda. É um negócio resumido para danar. Bem resumido, né? A primeira emenda diz isso. Somos criados simples e ignorantes. Então todo mundo começa do zero. Do zero. Máximo de potencial, nada de resultado. O potencial divino está aqui dentro, é uma semente. Está tudo dentro de nós. O potencial divino. Mas não tem nada construído ainda. Nós vamos ter que construir tudo do zero. Do zero. E mais, com livre-arbítrio. Bom, se é com livre-arbítrio, eu, mesmo sendo desse tamanhozinho, pequenininho, posso virar para Deus, que é absoluto, que é o Todo-Poderoso, e falar assim, não concordo. Não vou fazer.
E ele fala assim: perfeito, meu filho, eu te respeito. Livre arbítrio. Com isso, nasceu o mal. Tá difícil isso? Tá muito difícil? Tem alguém saindo fumaça na cabeça? Que essas coisas são difíceis mesmo, né? O Apocalipse trata disso. O Apocalipse trata disso. O Apocalipse vai dizer o seguinte: as criaturas têm a absoluta liberdade de discordar de Deus e de escolher o que não é o melhor. Então você fala assim: a vontade de Deus é a mais perfeita? É. Tudo que ele faz é perfeito? É. Ah, mas eu gosto de porcaria, eu não quero perfeito. Eu quero o ruim. Não quero. Ótimo. E aí surge o quê? Surge o mal. O mal moral. O mal moral. O mal ignorância. Porque aí eu começo a fazer experimentação, não é? Começo a fazer experimentação. E Deus fica olhando. Mas Deus não faz como alguns pais. Estou te falando, você vai errar. Eu sei, eu tenho mais experiência. Eu te avisei. Não, Deus não faz isso. Não faz, ele deixa a gente errar. Deixa a gente errar, e quando a gente vem todo machucado, pronto-socorro, né, no corpo de bombeiro aí, né, ele fala: estou aqui, meu filho, para te amparar. O que você concluiu dessa experiência? Eu concluí que o senhor estava certo. Né? Concluí que o melhor mesmo era não ir por aqui, era ir por ali. Oh, meu filho, que coisa boa, né? Não tem recriminação. Não é? Mas você, claro, as leis são leis, sem consequências. Consequências. Então, nós aprendemos isso no Espiritismo. Não tem, Deus não fica lá bravo, né? Você chega: o que foi, pai? Que o senhor está de cara feia para mim? Você me desobedeceu. Vou te castigar. Não, isso não dá mais. Essas ideias não fazem jus à grandeza de Deus. Então a doutrina espírita vem ensinar que não é assim que Deus age. Ele age assim: vem, meu filho, o que você aprendeu dessa lição? Está todo machucado, né? Vem cá que eu vou te curar. Vem cá que eu vou cuidar de você. O que você aprendeu? Eu aprendi que por aqui não dá não. Até chegar um momento de amadurecimento, que Kardec vai chamar de desenvolvimento do senso moral. Não é intelectual, não. Porque só com o intelecto você pode causar um estrago. Pode causar um estrago. Aliás, né, temos aqui o nosso querido Júlio, que é dessa área, trabalha especificamente nessa área. Uma vez conversando no hospital psiquiátrico espírita com alguns psiquiatras espíritas sobre os casos mais graves do hospital. Aqueles casos de psicopatia das mais tenebrosas. E eles me disseram algo, para mim foi uma lição. Eles disseram assim: para você se transformar num psicopata, você tem que ser muito inteligente. Porque se você for pouco inteligente, você não chega tão fundo. Uma pessoa mais simples, mais ignorante, não vai numa psicopatia. Para desenvolver uma psicopatia profunda, você tem que ter muita inteligência, senão você não dá conta de ficar tão louco. Mas é uma inteligência divorciada do sentimento. Do sentimento. O sentimento mais simples. O sentimento. Então, uma pessoa mais simples
intelectualmente falando, com uma inteligência mais limitada, mas mais desenvolvida emocionalmente, ela não consegue pegar uma criança e matar. Ela não dá conta. Emocionalmente ela não dá conta, porque ela já desenvolveu um sentimento de amor pela espécie humana. Ela não consegue fazer isso. Aquele que teve um desenvolvimento só intelectual, ele pode atingir os cumes, mas emocionalmente ele não desenvolveu, ele mata sem problema. Ele pratica atos de horror tomando café. Porque ele desvincula emocionalmente da situação. Mas a inteligência dessa criatura é limitada. É limitada. Então ele gera um distúrbio, ele gera um mal, e o que a própria lei divina faz? Traz as consequências para ele. Traz as consequências. Então toda vez que ele age num sentido, uma força contrária da mesma intensidade vem na direção dele. Lei de Newton. Ação e reação. Simples. Simples. As consequências. Então, por Deus ter criado o livre-arbítrio, por Deus permitir que a gente discorde dele, assim, quem é o maior aqui? A gente fala, é você, pai. Quem toma as melhores decisões? É você, pai. E o que você vai fazer? Vou agir com a minha cabeça. Basicamente é isso. E ele respeita. Ele respeita. Por isso surge o mal. Surge o mal. Qual a reflexão que o Apocalipse vai trazer? Deus tem poder para esmagar o mal? Tem. Tem poder. A hora que ele quiser. Se ele tomar uma decisão, fala assim, não quero mais o mal no universo. Mas ele fala, mas pai, vamos imaginar os espíritos lá, falam, pai, mas são tão poucos planetinhas, é só alguns que tem, eu não quero mais nenhum. Acaba com tudo. O que vai acontecer? Vai ter que esmagar suas criaturas. Porque o mal não está fora, ele está dentro. Zarô, de onde você tirou isso? Tirei da parábola do trigo e do joio. Plantaram o trigo, aí veio o joio. No cochilo veio o joio. Porque o mal vem sempre no cochilo. Gente. O mal é sempre a imprudência, a invigilância, a imperícia. Ele vem no cochilo. Aí veio. O que os servos falaram para o senhor? O senhor quer que a gente arranque esse joio tudo? Fica só trigo? O que o senhor falou? Não, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Deixar crescer junto por quê? Porque aí nós vamos saber o que é bem e o que é mal. Porque às vezes o que é mal agora pode ser um mal aparente. É o tempo que vai dizer. É o tempo que vai dizer. Não é assim? Eu não estou falando do mal moral, da maldade. Não é isso. Gente. Maldade é maldade sempre, né? Mas não é isso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Acontece uma circunstância na sua vida, você estava sonhando de fazer algo e as portas se fecham, você não consegue fazer. Você fala, mas que mal. Puxa vida. Passa 5, 10, 15 anos, você olha para trás e fala assim, graças a Deus que aquela porta se fechou. Não seria bom para mim. Então, aquilo era um mal aparente. E o tempo se encarregou de mostrar que aquilo era um bem. Parecia um mal, mas era um bem. Né? É isso. A própria desencarnação. A gente imagina que é um mal, né? Nossa, desencarnar, meu Deus. Que terrível. E os espíritos estão aqui morrendo de rir, né? Porque eles estão pensando assim, ai meu Deus, encarnar.
Né? Morrendo de medo de desencarnar e eles com medo de encarnar. Né? Porque a coisa aqui não é fácil. Né? Não é fácil. Então, são maus aparentes. Deixa crescer ambos juntos. Aí tem uma outra lição nisso tudo. Deus resolveu utilizar o mal como instrumento pedagógico para educar. Instrumento pedagógico para educar. Não, essa eu não entendi, Haroldo. Não entendi. Então, eu era muito jovem quando chegou nas minhas mãos, 15 anos de idade, chegou o livro Nosso Lar. Me encantei, bebi, li, varei noite lendo. Aí fui ler a série André Luiz, e aí li um livro maravilhoso. Eu vou ter que contar o final, tá chato. Vou ter que contar o final do filme. Não vou falar qual que é o livro para não tirar pelo menos toda a surpresa, né? Deixar um pouquinho da surpresa. Era um livro que fala de um problemão numa família, um problema enorme. E tinha um benfeitor, o orientador do André Luiz, ele se desdobrava, ele ajudava todo mundo, ele resolvia, ele ia para cá, ia para lá. E você fica encantado com ele, você cria uma afetividade com aquele benfeitor, na hora que você está lendo o livro, né? Chega no final do livro, sabe o que a gente descobre? Aquele benfeitor foi o causador de todo o problema que ele estava resolvendo. Aí você fala, não entendi. Entendeu? O que aconteceu? A bondade divina permitiu que ele cometesse os erros. Aquele erro serviu como educação, como processo educativo para todo mundo. E agora, exatamente por causa daqueles erros, aquele espírito se transformou num benfeitor. E como a lei é de justiça absoluta, quem causou o problema? Porque tem uma regra no universo que é o seguinte: quem sujou, limpa. Quem tirou do lugar, põe no lugar de novo. Quem tomou, devolve. Vocês acham que essas regras são razoáveis? Eu acho bem razoável. Não é? Porque imagina se a regra fosse assim: fulano sujou, o outro limpa. Não é justo. Uma turma que limpa, outra que suja. Então a regra no universo é assim: você sujou, você limpa. Você tirou do lugar, você põe. Você recebeu uma pessoa, usou lá da sua lábia, conquistou aquela pessoa, fez todas as promessas para ela, prometeu mundos e fundos, depois você abandona aquela pessoa, ela se perturba. Quem que vai devolver o equilíbrio emocional e psíquico para aquela pessoa? Adivinha quem? Você. Você que vai recebê-la. Aí eu falo, nossa, mas eu sou sem sorte demais. Só tem gente desequilibrada na minha família. Aí, quem que causou tanto desequilíbrio assim, né? E os amigos espirituais estão assim, não fala, porque é falta de caridade. Não revela. Ele vai descobrir que é ele mesmo. Ele vai descobrir que foi ele mesmo. Então a gente recebe aquelas pessoas todas que a gente desequilibrou para reequilibrar. Para reharmonizar. E nesse trabalho pedagógico, a pessoa cresce, ela se aperfeiçoa, ela se ilumina e o mal é vencido. Está ficando mais lógico, não está? Porque imagina se Deus usasse o mal para combater o mal. Seria um problemão. Seria um problemão. Se eu usar as armas do mal para combater o mal, eu me transformei num malvado. Qual que é a diferença que tem entre o criminoso e o justiceiro? Ambos estão fazendo maldade. Ambos estão usando da violência.
Deus seria um matador de aluguel. Aconteceu um problema aqui, vem ele com todo o seu poder e esmaga. Não seria Deus, seria o Hulk, Smash, né? Está lá no filme? Hulk, Smash. Então Deus seria um Hulk. Esmagaria. Deu problema, chama Deus que ele esmaga. E tem religiões e tem pessoas que nutrem isso. Essa é a expectativa. De que Deus vai formar um exército, vai pegar arma, vai matar os outros. Vai destruir. Os processos que Deus usa para eliminar o mal são processos do amor, não do mal. São processos da luz, não da maldade. Essas são as ideias centrais que o Espiritismo nos ensina e que estão no Apocalipse. Agora nós vamos parar para fazer o nosso intervalo para o almoço e depois nós vamos voltar para entender qual a linguagem que o Apocalipse usa para nos dizer essas coisas. Até daqui a pouquinho.